Fala galera, tudo na paz? Pessoal, vamos para mais uma questão aqui da nossa listinha de revisão do IT e do INPE, tá bom? Então se você ainda não baixou, clica no link logo aqui embaixo que você vai conseguir esse PDF de revisão já com algumas questões, tá certo? Bem, então vamos para a questão de número 3, logo após a vinheta. Então, galerinha, seguinte, o que é a questão de número 3 da nossa lista de revisão vai dizer? Não. Um bloco simétrico de massa m com um furo hemisférico de raio R na superfície superior encontra-se em repouso e encostado em uma parede vertical, conforme a figura. Um pequeno bloco de massa mzinho é abandonado, a partir do repouso, do ponto mais alto da rampa hemisférica. A velocidade máxima adquirida pelo bloco devido à interação com o corpo é. Então ele quer saber aí qual é o mais rápido, né, que esse camarada aqui, né, ele consegue chegar, tá certo? Qual a velocidade que ele vai ter durante esse movimento aí, tá bom? Então, para a gente resolver aqui, pessoal, eu meio que já fiz um esqueminha para agilizar um pouco essa resolução, tá? Então, o que a gente tem aqui? Na situação inicial, ó, você tem um bloco, né? No caso, eu desenhei uma bolinha aí para facilitar, tá? De massa mzinho, em cima, né, desse bloco aqui de massa mzão. E aí o que acontece? A gente solta, ela vai começar a cair e eu desenho logo aqui embaixo, né, a situação em que essa bolinha chega no ponto mais baixo desse hemisfério aí, certo? Ó, repara aqui, dessa situação inicial para essa situação aqui, você vai ter uma situação em que o bloco, a bolinha, né, no caso a esferinha, ela vai caindo e ela vai empurrando o bloco de massa emisão para a esquerda e, né, o bloco de massa emisão empurra ela para a direita, né? Repara que é tentador querer usar a conservação da quantidade de movimento aí, certo? Só que você não pode. Por quê? Porque existe um impulso externo aí. Existe uma força externa na horizontal, que é a parede, ó. Então essa parede aqui, ela não vai permitir que a gente conserve a quantidade de movimento na horizontal da situação inicial para essa situação aqui seguinte, tá certo? Porém, quando a nossa bolinha de massa mzinho, ela chega exatamente no ponto mais baixo do hemisfério, daí para frente a gente vai poder conservar a quantidade de movimento na horizontal. Pessoal, por quê? Vamos lá. Olha a figura seguinte, pessoal. Enquanto esse camaradinho, essa massazinha mzinho, né, ela vai subindo essa rampa, repara que ela vai empurrando o nosso bloco para a direita, né? E ação e reação, nosso bloco empurra essa massazinha para a esquerda, né? De modo que, nesse caso, não existe mais forças externas na horizontal atuando nesse nosso sistema. E quem é o nosso sistema? Emisão mais emisinho. Antes você tinha a parede, né, aplicando uma força normal no bloco emisão. Agora você não tem mais. Então, na horizontal, você está autorizado aí a utilizar a conservação da quantidade de movimento, mas só na horizontal, tá? Na vertical não, porque você ainda tem o peso, tá bom? E também tem a normal que o chão faz na emisão, certo? Então, a gente pode, né, daqui em diante, aplicar duas coisas: conservação de energia e conservação da quantidade de movimento, tá? Na horizontal, claro, né? E aí o que que vai acontecer então? Ó? Essa bolinha ela vai subindo, eventualmente ela vai parar e depois ela vai descer, certo? Ó, repara que na hora que essa bolinha chegar novamente na parte mais baixa do hemisfério, é o momento em que o bloco de massa emisão vai ter a máxima velocidade. Por que que esse é o instante em que ele tem a máxima velocidade, pessoal? Porque logo em seguida, esse camaradinho aqui, né, ele vai subir a rampa e quando ele começar a subir a rampa, ele vai começar a aplicar uma força para a esquerda do bloco, concorda comigo? Ou seja, vai começar a frear esse bloco. E aí já, né, perdeu aí a nossa proposta, né, que é deixar ele com a máxima velocidade. Então é nesse instante aqui que você está vendo que você vai ter a situação de máxima velocidade do bloco. Agora, como é que a gente acha essa máxima velocidade? Eu estou dizendo que nesse instante aqui, a velocidade da massa mzinho é v e a do bloco é u. Então esse u já é o valor máximo, correto? A gente precisa achar ele. Então vamos aqui a algumas considerações. Primeiro, dessa situação para essa, a gente vai poder aplicar a conservação de energia. A gente não pode aplicar a conservação da quantidade de movimento, mas a da energia a gente pode. Se a gente aplicar isso, né, tomando como nível de referência a posição mais baixa do hemisfério, o que a gente pode dizer? Ó? Que a energia
potencial gravitacional, ou seja, mgr, vai ser igual, lá embaixo, né, a energia cinética. Não é isso? Ou seja, nesse caso aqui, a gente vai ficar com m w ao quadrado sobre 2. Perfeito? Então, repara que aqui, pessoal, a gente vai ficar com o seguinte, né? Dá para simplificar aqui, ó, esse mzinho com esse mzinho, então a gente pode simplificar esses dois. E aí esse nosso w aí, né, que é a velocidade nesse exato momento, vai ser dado por raiz de 2g. Legal? Então, guarda essa expressão aqui, vamos deixar ela guardadinha. Agora, vamos olhar para cá, né? Nessa situação aqui, ó, e vamos olhar agora nessa situação final. Entre essas duas situações, a gente vai poder aplicar tanto a conservação da energia quanto a conservação da quantidade de movimento. Então, para a gente começar aqui as contas, vamos conservar primeiramente a quantidade de movimento. E repara que, essencialmente, né, se a gente analisar só esses dois instantes, você tem um problema quase que em uma direção, né? E a gente pode aplicar aqui a conservação de uma maneira muito simples, dizendo que para a direita é positivo e, portanto, quem estiver para a esquerda vai ter um sinal negativo, né? Então, a primeira coisa repara que a quantidade de movimento inicial aqui, se eu considerar essa situação aqui, é mzinho vezes w, né? Ó? Então, a gente pode escrever aqui, ó, mzinho vezes w. E lá na situação final, pessoal, a gente vai ter mzão vezes u mais mzinho vezes menos v. Ou seja, ó, mzão vezes u mais mzinho. Aí eu vou ter que colocar aqui menos v, porque ele está para a esquerda, né? Então você vai ter essa relação aqui, tá? Ou seja, mzinho w é igual a mzão u menos mzinho v. Repara que isso aqui já é uma equaçãozinha aqui que a gente vai ter. E a outra equação, ela vai derivar da conservação da energia. Então vamos lá. O que, que a gente tem de energia aqui nesse momento inicial? Apenas a cinética, né? Que é mzinho, né? W ao quadrado sobre 2. Então você vai ficar com mzinho W ao quadrado sobre 2. E lá naquela outra situação, pessoal, você vai ter o quê? Ó? Mzinho V ao quadrado sobre 2, né? Mais a energia cinética do blocão, né? De massa mzão, que é mzão U ao quadrado sobre 2, certo? Repara que dessa segunda expressão aqui, ó, a gente pode estar cortando essas massas, né? E aí a gente vai ficar com isso aqui, certo? Tá, e agora? Agora repara que você tem um sisteminha, duas equações, duas incógnitas, a gente precisa somente resolver esse sistema. Bem, quem é que a gente não está interessado nesse sistema? No V. A gente quer, na verdade, é o U, né? Que é a velocidade do blocão ali, né? E aí, para fazer isso, pessoal, uma coisa que a gente pode estar fazendo aqui é, nessa equação de cima, a gente pode estar isolando o V. Repara que esse Vzinho aqui, né, ele vai ser quanto? Ó, se a gente passar tudo para o outro lado e isolar ele, a gente vai ficar com Mzão sobre Mzinho vezes U, certo? Menos W, correto? Então esse aqui seria o nosso V na primeira expressão. E aí a gente pode pegar agora esse V na primeira expressão e substituí-lo aqui. Legal? Então é isso que a gente vai fazer. Vamos lá. Fazendo isso aqui, o que, que a gente fica? Então, substitui aqui basicamente o nosso V, né, que a gente tinha achado lá em cima, substitui aqui embaixo, tá certo? E agora? Agora a gente pode desenvolver um pouquinho mais essas contas, né? Ó. Então vamos lá, a gente vai ficar aqui com mw ao quadrado. Isso aqui fica igual, pessoal, ó, mzinho. Aí vamos lá. Quadrado do primeiro. Então, ó, isso aqui vai ficar mzão ao quadrado, mzinho ao quadrado, u ao quadrado, menos, aliás, mais o quadrado do segundo, tá aí, né? Menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Para que quando você fizer duas vezes o primeiro pelo segundo, o mzinho vai cortar com o mzinho aí, e a gente vai ficar com uma expressão dessa, né?
mais mzão u ao quadrado. Bom, repara aqui, esse termo corta com esse termo aqui corta com esse, né? Então, o que que a gente vai ficar, pessoal, né, do lado de cá, né? Vou ficar com esse termo aqui, ó, eu vou jogar para o outro lado, tá? Então, vamos jogar isso aqui para o outro lado, isso aqui vai ficar. Repara que aqui todo mundo tem pelo menos um mzão e um uzinho, né? Então a gente vai pegar essa expressão e a gente vai dar uma simplificada. Vamos dividir, vamos dividir todo mundo por isso aqui, tá certo? Ó, se a gente efetuar essa divisão agora, o que que a gente vai ficar aqui, né? Ó? Então, a gente fica com essa expressão aqui, certo? Simplificando, já simplifiquei e botei o u do lado direito em evidência, tá certo? Bem, isso aqui a gente ainda pode, né, melhorar um pouquinho mais. A gente pode escrever aqui 2w igual a, que fica mzão mais mzinho sobre mzinho vezes u. E aí, para finalizar agora a questão, o que que a gente pode fazer? Vamos isolar esse u, que é exatamente o termo, né, que a gente estava querendo calcular lá no início da questão, tá certo? Então, vamos calcular aqui esse u. E para calcular esse u aqui, pessoal, isso aqui vai ficar mzinho, aqui vai ficar mzão mais mzinho. Teria um 2 aqui, repara que esse 2 eu vou jogá-lo aqui, e vezes w. Só que lembra que o w, a gente tinha achado ele aqui, se não me engano, bem aqui, né? Ó, raiz de 2 de r, né? Então vamos jogar aqui, ó. Isso aqui vai ficar raiz de 2 de r. Legal? Então repara que temos a nosso gabarito, né? Tá aí nossa respostazinha, legal? Então, só para a gente conferir aqui, voltando ali na questão, né, a gente teria como resposta a alternativa, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa resolução, que ela tenha ficado muito clara, tá? Qualquer dúvida, não deixa de colocar aqui nos comentários para que a gente possa resolver. Pessoal, não se esquece de deixar o like, curtir o vídeo, né? Deixar algum comentário para ajudar aqui o nosso canal a crescer e até a próxima. Valeu, pessoal!